Boa noite, senhor presidente. Cumprimento os demais pares dessa casa, secretário municipal Sérgio Marcucci, demais servidores do município de Marechal Cândido Rondon que vejo aqui presente, colegas da imprensa, colegas funcionários desta casa, os jovens aqui presentes, que eu falo daqui a pouquinho também, enfim, a toda a comunidade que se faz hoje aqui presente, meu boa noite, minhas boas-vindas aos senhores, e é muito bom vê-los todos aqui. Questão só para esclarecer, então, do vereador Adriano aqui, que eu pedi a parte, ele ainda estava se despedindo, presidente. Antes de ele falar o boa noite, eu pedi a parte. Então, acho que enquanto ele não se despede, não desce da tribuna, o tempo dele está correndo. Continue. Ok. Mas o regimento não diz nada em relação a isso e eu respeito o regimento. Então, se o senhor me indicar o artigo, eu vou respeitá-lo. No mais, complementando aqui o que o vereador Adriano e o vereador Cótica falaram sobre a questão das gramas, o que o vereador Pedrali falou sobre a questão das empresas terceirizadas é muito importante. Eu mesmo conversava esse final de semana agora com uma pessoa que estava cortando a grama no município, parei para conversar com a pessoa, um funcionário de uma empresa terceirizada, e ele dizia exatamente que ele não é funcionário do município, ele é de uma empresa terceirizada, e essa empresa terceirizada não está colocando pessoas o suficiente para suprir a demanda. Então ele estava lá, ele mais um sujeito, para cortar um espaço gigante de grama. Então realmente não é culpa do executivo, é culpa talvez da empresa terceirizada que não está sendo fiscalizada como deveria ser. Então a gente tem que ficar atento a isso, porque é um espaço enorme que ele era responsável pelo lago e por mais um grande trecho, eram 2 pessoas cortando a grama. Então não era culpa do executivo, era culpa da empresa terceirizada, isso a gente realmente tem que fiscalizar. Então o que o vereador Pedrali falou está muito bem observado. Quanto aos nossos jovens aqui, quero mais uma vez parabenizar a iniciativa do Juca, do João Eduardo, por ter trazido essas informações aqui. Eu sou um grande defensor da juventude, eu vim da juventude, eu fui eleito pelo PMDB, através da base da juventude do PMDB, então eu vim dessa área jovem. Eu comecei minha vida política sendo presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Martin Luther. Mário está aqui hoje, é presidente da Ares ainda, da Associação Rondonense de Estudantes. Fui presidente do Grêmio Estudantil, fui presidente da JCI, que o nosso colega Claudinho é presidente, já foi presidente também, eu acho, né, Claudinho? Então, é uma força jovem que nasce e que tem a chance de ser o futuro do legislativo, do executivo, enfim, da política como um todo, do meio empresarial. Então, eu sou um grande defensor da juventude e digo a você, Juca, aos membros do Conjuve, que tem o meu apoio nesse projeto. Se ele vier com uma iniciativa popular, eu vou votar favorável. Se for de interesse do Conjuve que os vereadores iniciem esse projeto, tem a minha assinatura. Então, estou apoiando ele porque eu quero ver os senhores aqui nessa Câmara Jovem e quero ver também, 2021, quiçá, os senhores aqui ocupando uma cadeira de vereador. Eu comecei aí com o Grêmio Estudantil, com o Conselho Jovem e consegui conquistar um espaço que é tão desejado, tão concorrido aqui na Câmara de Vereadores. Então, tem meu apoio, que tudo dê certo, que os senhores consigam estar aqui presentes. Falando um pouquinho sobre os meus requerimentos, um deles, que é o de número 123, eu fiz ele para iniciar uma tratativa, que foi uma das minhas promessas de campanha, e que veio através de um pedido da juventude também. Na época, a juventude do PMDB me colocou alguns pedidos da juventude para que eu trouxesse esse legislativo, e um deles é esse aqui, que eu trago no requerimento 123 para começar a estudar essa questão, que eu entendo de suma importância, que é a questão dos secretários municipais serem qualificados para os cargos que exercem. Essa também foi uma promessa de campanha do prefeito Márcio, e eu quero, a partir desse requerimento, conhecer o perfil de cada secretário municipal, para a gente começar a trabalhar com essa situação. O que eu quero dizer com isso? A gente viu num passado recente, distante, enfim, aqui em Marechal Cândido Rondon, secretários municipais que eram cargos meramente políticos. Então, a pessoa não entendia nada de nada, a pessoa tinha uma empresinha, enfim, era um agricultor e era colocado numa pasta, num secretariado que não tinha nada a ver com aquilo que ela atuava na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Diferente, por exemplo, do nosso secretário Sérgio, que é um empresário reconhecido aqui em Marechal Cândido Rondon, foi presidente da Cimacar, da Cassiopar, ele está qualificado para a pasta que ele exerce, que é indústria e comércio. Mas a gente não pode aceitar, como a gente viu, não digo de hoje, digo isso de uma época grande, onde, por exemplo, os secretários de saúde eram empresários ou eram agricultores, onde os secretários de agricultura não sabiam nem como nascia uma grama, diferente também do que a gente vê hoje, que é o secretário qualificado, o vereador Ronaldo é qualificado, teve no meio empresarial, mas enfim, a gente precisa acabar com a politicagem nos secretariados municipais. E através desse requerimento eu quero conhecer o perfil político e o perfil profissional e acadêmico de cada secretário, para saber se eles se enquadram naquela pasta que eles estão ocupando. Pelo que eu vi, por cima, parece que hoje em dia estamos com uma grande qualificação dos secretários, o que é ótimo, mas que isso se torne, quem sabe, daqui para frente,
que é a minha ideia, um projeto de lei, exigindo que cada secretário municipal tenha formação ou experiência comprovada na área que vai atuar. Secretário de Indústria tem que ser empresário ou administrador, secretário de Saúde tem que ser médico, tem que ser enfermeiro, tem que ser um biólogo, secretário de Agricultura tem que ser um agricultor, ou um engenheiro agrônomo, ou um zootecnista. Enfim, isso a juventude me cobrou para eu trazer para essa Casa de Leis, e eu vou começar a mexer aqui sobre essa situação para a gente tentar formalizar isso aqui daqui para frente. Então, que cada secretário conheça aquilo que ele vai atuar. Se ele tem uma formação superior, uma pós-graduação, um mestrado naquela área, ótimo, melhor ainda. Mas que pelo menos ele saiba lidar com aquilo que ele está lidando. Não precisa ser nenhum grande estudioso, mas se for um agricultor, está apto para a Secretaria de Agricultura. Se for um empresário, está apto para a Secretaria de Indústria e Comércio. Alguém que seja da área da cultura, um ator, um cantor, um empresário da cultura, para a Secretaria de Cultura. Educação tem que ser professor, e daí por diante. Então, esse meu requerimento ele vem nesse sentido, para conhecer o perfil dos secretários antes de qualquer coisa, e aí trabalhar com isso mais para frente. Né? Desde já eu peço o apoio aqui dos colegas para um futuro projeto de lei, porque isso é interesse da juventude e com certeza é interesse também de toda a comunidade. Se um dos senhores fica doente, não procura um amigo, não procura um vizinho, um colega político, procura um médico, porque ele aprendeu a lidar com o corpo. Precisa ter um problema jurídico, procura um advogado, porque ele aprendeu a isso. E secretário tem que ser a mesma coisa. Então, é o primeiro requerimento aqui. Outros dois requerimentos que eu trago nessa noite, o de número 124 e o número 125, eu destaco aqui porque eu entendo eles de suma importância para os servidores municipais. Hoje, a minha ideia nessa sessão foi valorizar os nossos servidores, foi fazer acontecer aquilo que é justo. E o requerimento número 124, ele trata das horas extras. Para os senhores entenderem o que acontece, quem está presente aqui nessa sessão de hoje. Todo servidor municipal que faz até 60 horas extras por mês, ele recebe essas horas extras no final do mês. Passou de 60 horas, o excedente vai para o banco de horas. O que é o banco de horas? Fica anotado lá, e uma hora que ele puder, ele compensa, e se ele não compensar, ele perde. Por exemplo, motorista de ambulância, hoje aqui em Marechal Cândido Rondon, não tem hora para trabalhar. É sábado, domingo, de noite, madrugada, tem paciente precisando de transporte. Vários motoristas de ambulância estão fazendo em torno de 80, 90, 100 horas extras por mês. O que acontece? Ele recebe 60, e as 20, 30 excedentes, ele acaba perdendo. Que vai para o banco de horas, ele não consegue compensar e ele perde esses valores. O que ele acaba fazendo? Trabalho escravo, trabalhando em horas extras, sem receber. Isso aqui é uma reivindicação antiga dos servidores, inclusive do sindicato dos servidores, e eu estou pedindo então ao nosso Poder Executivo, ao próprio sindicato que apoia essa ideia, para elevar esse número de horas extras, para que os servidores possam receber. Pelo menos 90, 80, 100, para que dentro desse limite eles recebam. Acabar com essa ideia de ir tudo para o banco de horas, porque o banco de horas é, aqui na prática, trabalho escravo. Acaba não recebendo. Volto a dizer que isso é uma situação muito antiga, mas precisa ser revista. Trabalhou, recebe. Fez horas extras porque era preciso, porque era necessário, recebe. Então, esse, como eu disse, essa é uma reivindicação antiga do sindicato, e eu venho pedindo aqui ao nosso executivo que altere essa situação. Só o executivo pode alterar, a gente não pode aqui, porque gera custos, mas que seja, então, revisto em favor dos nossos servidores públicos, principalmente aí motoristas de ambulância, enfermeiros, técnicos e daí por diante. O último requerimento que eu trago aqui também é em favor dos servidores municipais, a questão da hora atividade para os professores do município, é algo previsto no nosso Estatuto do Servidor e vários professores não recebem. São aquelas horas a mais que eles recebem para preparar trabalhos, para lidar com os alunos em contraturno, para corrigir provas, enfim. Isso os professores acabam fazendo em casa, acabam fazendo fora de hora e muitas vezes não recebem esse valor. Também uma situação antiga, reivindicação da classe, e que a gente precisa rever aqui para que isso seja adequado. Professor que trabalha em casa, corrige provas, corrige trabalho, se dedica fazendo diversas atividades, precisa receber por essas horas também. Então, encerrando aquilo que eu tinha para trazer hoje aqui, já cedo. Para encerrar aqui, o que eu tenho, então, é dois requerimentos em prol dos nossos servidores. Eu acho que a gente precisa abraçá-los, porque são eles que nos servem, e se a gente quer exigir, precisa tratá-los bem. E a questão também dos secretários municipais, que é um estudo que a gente vai fazer a longo prazo, mas desde já eu trago aqui aos senhores, porque eu acho de suma importância. Vereador Adriano. Colega vereador Arião, sempre com matérias interessantes. Questão da hora de atividade dos professores, e nós estamos vendo aqui os professores lutando para conseguir, e no estado os professores que já têm, o governador quer cortar. Então, eu acho que é uma luta do sindicato bastante interessante, porque o professor, quando chega em casa, ou as professoras, que a grande maioria é professora, né, mas temos aqui
um representante da classe, onde que chegam em casa e vão corrigir prova, enfim, preparar a aula e acaba não recebendo por isso. Outras atividades, você chega em casa, simplesmente desligou e acabou o dia, né? Bateu 6 horas, 5h30 e o professor é diferente. Então, me coloco favorável a essa proposição. Questão das horas extras dos funcionários também. Quando estivemos na aviação em obras, sabemos que tem alguns funcionários, sim, que são muito mais dedicados que os outros. Quando precisa, sábado, domingo, sempre estão lá, e a queixa deles é que eles iam trabalhar. Sabemos que não é coisa de agora, né? Enfim, ia para o RH, pode pagar só até 60. Enfim, né? Tomara que seja feliz com a sua proposição e, com certeza, o funcionalismo do nosso município vai trabalhar muito mais estimulado, porque no final do mês vai ter um abono e vai desenvolver muito melhor os seus trabalhos. Então, parabéns pelas proposições. Obrigado, vereador Adriano. Só pela ordem, o vereador Pedrari, que tinha pedido anteriormente, quer passar para ele primeiro? Vereador Ronaldo. Bem rapidamente, só para contribuir, e por favor não me interprete mal, mas este projeto com relação ao secretariado, eu acho que ele tem a ideia é fantástica, eu acho que a pessoa tem que estar capacitada para estar no cargo, mas é um projeto que tem que ser muito estudado, com muito carinho, porque vamos pegar o exemplo dos empresários, podemos pegar empresários rondonenses. Nós temos inúmeras pessoas com qualificação, com formação em administração, com pós-graduação, com mestrado, doutorado, e não conseguem fazer uma empresa andar. Temos inúmeros empresários que não têm esta escolaridade, esta formação, e conseguem construir verdadeiros impérios em cima de muito trabalho e muita dedicação. Então, apoio, eu acho que ter secretários que não têm a tecnicidade para desenvolver o trabalho é criminoso contra o município, mas nós temos que tratar isso com cuidado, porque a partir do momento que a gente fizer essa exclusão de dizer que X pessoa não pode ocupar um cargo de secretariado, eu acho que a gente começa a fazer um apartheid, e isso também não é interessante. Mas, comungo da sua ideia, eu acho que ela é muito interessante e tem um risco maior ainda, vereador. Eu sempre disse e sempre defendi o técnico em sua função, mas, em alguns casos, e não tenho medo de falar, no nosso governo, esse governo que eu estou fazendo parte, o excesso do técnico começa a travar algumas coisas. Eu sempre fui contra o político ocupar cargo de secretariado, e eu estou começando a mudar de ideia, porque pelo menos o político, ele tem a preocupação com o povo, ele tem o coração às vezes até à frente da razão, mas ele quer que o povo seja atendido. Então, temos que tomar bastante cuidado nisso, e o risco maior, se não pudermos colocar o político como secretário, não vamos fazer demagogia. A questão política muitas vezes é importante, aí nós colocamos o político como diretor. Aí nós temos um técnico que vai mandar um político fazer. E muitas vezes o político não tem a predisposição para o trabalho, para a execução, e aí nós criamos um sério problema. Mas o seu projeto é muito interessante, mas temos que discutir ele com bastante cuidado. Obrigado, forma de contribuição, amigo. Obrigado, vereador, pela contribuição. Perfeito a colocação, né? A gente não quer, com esse projeto, excluir ninguém. A gente quer exigir conhecimento na área, né? Que esse conhecimento pode ser adquirido através de um curso superior, de um ensino técnico ou da experiência de vida. Mas o importante é que a gente evite aquilo que já aconteceu antigamente, de cargo estritamente político. Então, a pessoa que nunca viu um documento de um hospital, seu secretário de saúde, aí chega lá e não sabe o que fazer. Hoje a gente tem uma enfermeira, ótimo, é isso que precisa. Mas que fosse então um administrador hospitalar, ou alguém que já trabalhou no âmbito de hospital, né, um empresário, alguém que conheça. Então, não excluir, mas fazer com que aquela pessoa conheça aquilo que ela está atuando. A tua observação é perfeita, vamos fazer isso com cuidado e todos juntos aqui. Vereador. Novamente, obrigado, vereador Arion, por me conceder o à parte. Gostaria também de registrar e cumprimentar o empresário Elpio, que se encontra aqui na Câmara de Vereadores na noite de hoje. Eu até entendo e compreendo o Vossa Excelência Ronaldo Pou, que fez uma defesa em causa própria, né? Até porque o mesmo... Verdade, o secretário fez um trabalho brilhante, excelente, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não tinha a formação, né, na minha opinião. Mas eu quero parabenizar, diferente, Ronaldo, se o senhor tinha formação ou não, era do meu desconhecimento. Mas fica aqui os parabéns pelo trabalho que Vossa Excelência fez. O tempo está excedendo, não vou mais poder falar. Desculpa.
Obrigado pela parte, obrigado, senhores vereadores, obrigado, comunidade rondonense. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, uma excelente semana.